Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo, LG, e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast, vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. E começando mais um Inspirando Cast, essa semana o episódio fortalece todos os nossos últimos estudos e compartilhamento. Na semana passada, eu e Rafa, a gente participou da live com Wesley Barbosa, do Escola de Carreiras. Turma 8 já está com matrículas encerradas, então agora quem tinha interesse vai ter que entrar só na turma 9. E nesse episódio teremos uma referência, um exemplo vivo do que é monetizar habilidades e abranger a sua carreira no movimento já conhecido como a Era dos Generalistas, que o Wesley já traz, que o Taperman trouxe como o movimento Anticarreirize-se, né? Inclusive, aí, quem não conhece, vai lá no www.anticarreira.org, que é o Taperman faz um belo exemplo disso. E, Rafa, faça aí a introdução, apresente a nossa convidada deste 27º episódio do Inspirando Cast. É muito especial, muito bem introduzido aí, LG. E a convidada do Inspirando Cast dessa quinta-feira é nada mais, nada menos que a diretora de operações do lendário Maxud Plaza Hotel de São Paulo, e teve sólida passagem na rede Blue Tree Hotels, por exemplo. É difícil você ter hoje uma profissional com mais de 15 anos no mesmo empreendimento, no mesmo grupo, e participou de importantes implantações hoteleiras, como o belíssimo Fera Palace em Salvador. E vai contar para a gente um pouco da sua história durante a pandemia, né? Primeiro um pouquinho antes da pandemia, mas depois durante a pandemia, como ela se reinventou para suprir e atender os gaps que a gente sabe que existe na hotelaria, e ela trouxe muita criatividade, e com as suas habilidades e conhecimento, ela usou isso para empreender. Mas eu vou deixar ela contar isso para a gente, essa história que eu achei muito interessante, por isso que a gente trouxe ela para o Inspirando Cast dessa semana. Patrícia Martão, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, obrigada pelas palavras aí, eu estou muito honrada, né, de estar aqui com vocês. Falando um pouquinho de mim, da minha carreira, eu tenho 21 anos de hotelaria, né, tenho algumas experiências aí, 15 anos, como você falou, né, da rede Blue Tree, fiz algumas implantações de hotel, e aí a gente fui passando esse tempo todo na hotelaria, entrei na hotelaria como financeiro, né, não era numa área muito diversificada, né, de hotelaria, era numa área financeira, administrativa, e um certo dia me emprestaram para a área de operações e eu nunca mais voltei para a área financeira, me encantei aí pela área de operações, né. Nessa pandemia, obviamente, tudo que a gente resume são sentimentos, né, comportamentos e sentimentos que as pessoas tiveram, né, nesse período que ainda estão vivendo, inclusive. No meu momento de pandemia, acho que o que a gente nunca podia imaginar era o fechamento de um hotel com uma equipe de 350 funcionários, né, foi a realidade que eu vivi lá em março, quando a gente fechou o Hotel Maxud Plaza com essa quantidade de funcionários. Foi um momento assim, bastante delicado, não só para mim, mas para todos os hoteleiros, né, que viram seu negócio praticamente baixar as portas, né, por uma obrigatoriedade, né. Acho que tem uma questão aí muito importante de incerteza, que as pessoas sempre, o que é o novo sempre assusta, né, e era uma incerteza muito grande, todo mundo achando que isso ia passar logo, né, que era uma coisa assim mais a curto prazo, tinha gente que fazia até planos, né, enfim. Mas a gente viu que isso daí não foi bem assim, né? As pessoas realmente passaram por esse momento onde, na minha opinião, aflorou o que cada um tinha no seu íntimo mesmo. Então, eu entendo que as pessoas ficaram mais generosas, mas quem já era generoso, outros mais irritados, quem eram os mais irritados, outros
que realmente tinham aquela empatia pelo próximo, né? Afloraram isso também. Eu acho que esse momento dessa primeira etapa, vamos dizer assim, funcionou um pouco nessa linha. Depois o tempo foi passando, né? E a gente imaginando assim, um hotel fechado, como é possível entender uma operação, né? Sem hotel, sem estrutura, né? Sem a parte física. Como operar um hotel sem essa parte física? Aí a gente passou por essa fase, né, de momentos assim de perdas, né, onde a gente viu que o negócio era crítico mesmo. Essa linha, será que as pessoas vão ser mais solícitas com as outras e tudo mais? Mas aí eu, assim, da minha experiência, eu pude perceber que existia, sim, um novo normal que estava por vir, vamos dizer assim, né? Mas que eu não presenciei agora recentemente, né? A gente já voltando um pouco mais aí na nossa rotina, entendi que não existe tão novo normal assim. As pessoas voltaram a ter esse processo, assim, de pensar em si mesmas, a gente tem que obrigar as pessoas a utilizarem máscara e álcool gel, é uma coisa assim que deveria ser natural, mas que a gente percebe que não é. Então, assim, a gente passou por esses momentos aí muito tensos, né, de hotel, e não só o Maxud, com certeza toda a hotelaria passou por esse momento, né. E a gente está agora vivendo isso da vacina, né, que é a parte que realmente a gente imagina que as coisas estão mais voltando a uma realidade mais normal. Quando eu entrei nesse processo, né, nessa parte, o que fazer, como funcionar uma operação sem o prédio, né, porque eu não poderia estar no prédio, eu comecei a pensar nas alternativas. E quando eu estava na Blue Tree, 15 anos de Blue Tree me deu uma bagagem imensa, né, assim, as experiências que eu tive com o Rafa também, de implantação de hotel, trouxe pra gente uma resiliência. Oi. Você é contemporânea do Rafa da Blue Tree, é isso também? Eu sou. Na verdade, fiz várias implantações de hotel com ele. Eu tenho 35 na minha carreira. Eu acho que o Rafa deve ter feito umas 10, assim, comigo. É mesmo, meu? Eu devo ter umas 20 com você, Paty. Ela teve em Natal também, não, né? Não. Não. Acho que não, né, Paty? Acho que não. Ela já era da diretoria. Ela cuidava de 4 diretores. É isso aí. Aí, então, assim, né, nesse momento, né, eu já vinha pensando no que eu poderia fazer, porque depois que eu saí da Blue Tree, foi para mim um marco muito importante, né? Eu fiquei 15 anos na mesma empresa. Apesar de eu ter passado por vários setores, fui diretora de implantação, de qualidade, de franquia, de operações, foram várias experiências mesmo que eu tive aí dentro dessa trajetória na Blue Tree. Quando eu saí da Blue Tree, foi para mim assim um momento de muita reflexão, porque eu tinha todos os meus ovos, vamos dizer assim, na mesma cesta, né? E aí, quando eu fui dispensada da rede, eu falei, puxa, agora fiquei realmente sem sem chão, vamos dizer assim, né? E aí eu fui começando a pensar, olhar para o lado, ver algumas alternativas. Aí eu fui empreender lá na verdade, eu comecei a prestar consultoria mesmo, né? Que aí é onde o Rafa falou, eu fiz a implantação do Fera Palace lá, da rede Fera Hotéis. E isso para mim começou a levantar uma luz assim de que eu tinha realmente que diversificar os meus negócios e o meu conhecimento, mas como que eu poderia fazer isso de forma assim a utilizar as minhas ferramentas, né, meus checklists, né, Rafa, que não são poucos, né, os processos que foram criados, como que eu podia utilizar isso? E aí eu acabei entrando no Maxud. Eu tive a grata surpresa, assim, de entrar num hotel que aparentemente, por ser, assim, mais antigo, né, vintage, enfim, já com 40 anos, o dono de lá, ele é muito empreendedor, assim, então isso brilhou um pouco os meus olhos, né, nesse sentido de falar, nossa, acho que aqui a gente pode buscar algumas outras alternativas e fazer outros negócios que não só aplicar a hotelaria na prática, né? Aí o que aconteceu? Ele me chamou para ser sócio dele da Tadá. Então, quem é a Tadá? A Tadá é uma empresa, ela está desde 2018, né? Foi inaugurada em 2018.
E a gente começou esse trabalho da Tadá com o objetivo de ajudar as pessoas a terem uma renda extra. Assim como a gente tem o Uber, né, que as pessoas fazem a corrida, né, e tem um momento extra, assim, de ganhar um dinheirinho extra, a gente teve a ideia de fazer o seguinte, pegar as camareiras, que é a nossa mão de obra maior, né, que a gente tem na hotelaria, e falei, por que não trabalhar essa mão de obra de camareira e ajudar essas pessoas a terem uma renda extra? E isso tudo foi em 2018, 2019, eu fiz vários modelos para ver se o negócio era sustentável mesmo, se a gente conseguia aplicar isso na prática e tudo mais. E aí veio a pandemia. Então, quando veio a pandemia, isso só fez acelerar o processo, porque o que aconteceu? As pessoas que eu mandava embora no hotel, e foi uma mão de obra muito qualificada, porque eu precisei dispensar as pessoas, não por questões de comportamento nem nada, é porque realmente é uma questão financeira. Claro. E aí eu falei, bom, essas pessoas estão disponíveis no mercado, o que fazer com essas pessoas? Foi aí que a gente acelerou a Tadá. No seguinte sentido, ao invés de ser só a mão de obra extra, por que não ser também a oficial de algumas pessoas, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho de treinamento, um trabalho de captação desses parceiros, né? Porque na Tadá a gente chama parceiros, e aí essas parceiras vão acessando o nosso site e a gente faz com que elas prestem serviços a alguns clientes. Então eu levo serviços de camareira, eu intermedio serviços de camareira para hotéis, co-living, co-working e residências, né? Então, é uma parte, assim, hoteleira, trabalhar a hotelaria na casa das pessoas, onde a pessoa quiser. Em resumo, seria isso. Legal, Patrícia, muito legal. Eu engasguei aqui. Me fala uma coisa. Eu tava tossindo. Me explica uma coisa. E aí, esse processo seu, hoje você, como a gente estava falando antes de começar a gravar, você atua como diretora de operações no Maxud. Como que você concilia esse projeto paralelo, que eu acho que o grau de importância tem a mesma, basicamente, né? É um projeto paralelo. Como que você concilia esses dois trabalhos, Patrícia? Eu, assim, primeiro que ninguém faz nada sozinho, né? Então, você tem que ter as pessoas, do seu lado que têm o mesmo amor, a mesma paixão por aquilo, que acredita naquele propósito que você acredita. Então, acho que isso é um ponto muito importante, você se aliar a pessoas que têm o mesmo sonho que você, né? O fato de você, hoje em dia, a gente trata muito mais a forma de entrega do seu produto não está vinculado ao horário de trabalho que você executa. Então, se você tiver os seus entregáveis, né, comprometidos, assim, com a sua liderança, por exemplo, no meu caso é o meu chefe. Então, se eu tenho os meus entregáveis, eu tenho a minha equipe no hotel, eu consigo separar um tempo, né, para me dedicar a essa minha nova empreitada, essa startup. Logicamente, eu tenho uma facilidade porque o meu chefe é o meu sócio também. Então, na verdade, os assuntos, eles se intercalam. Então, a gente tem uma dinâmica boa. Obviamente, a tecnologia nos facilitou demais. Então, por exemplo, reuniões que antes eram presencial e a gente tem realmente que fazer todo um processo, deslocar até o local, perder 40 minutos no trânsito, essas coisas, isso otimizou muito o nosso tempo, né? E a gente começou a ter uma qualidade nas nossas entregas melhor. E aí, mas assim, no mais, eu acho que a grande questão aí é você ter ao seu lado pessoas que acreditam também no seu sonho e que sonham aquilo que você sonha. Porque você não consegue desenvolver um trabalho se você não tiver, por exemplo, tem momentos que falta braço, né? Porque você vai ter lá a parte financeira, a parte de marketing, de vendas, então tem momentos que falta braço, mas por isso que você tem que buscar as pessoas comprometidas ao seu lado, né? Verdade, verdade. Rafa, alguma pergunta? Eu ia até perguntar isso, Paty, que eu acho que a gente vem lutando, e até o LG fala bem disso, de como que a hotelaria ainda tem processos antigos, eu digo até centenários disso,
desde forma de fazer check-in, de ficha, essas coisas. Então, tem muita coisa que é um pouco quadrada nisso, né? Faltou evoluir. Né? E eu ia perguntar isso, como que a sua empresa enxerga isso? Ver uma executiva dela abrindo horizontes, pensando lá na frente, sendo disruptiva, valorizando ao mesmo tempo as pessoas que não pôde aproveitar e sendo criativa nessa forma de empreender, porque eu não sei como, né, as outras empresas enxergam isso, mas eu vejo que nós, por exemplo, estamos em grupos que têm uma aceitação melhor, que é em prol da nossa área, né, do entretenimento, da hotelaria, mas tem ainda as cabeças um pouco old school nisso de enxergar isso de uma forma, mas espera aí, você também está prestando serviço para outros lugares, né? Por isso eu perguntei como é que por ser até assim, da minha gestão e da gestão do meu líder também, né, do meu CEO, isso é bastante tranquilo. Na verdade, a gente vê como muito saudável. Porque o que acontece? A partir do momento em que a pessoa vai buscando outras coisas, eu sou da linha bem daquela assim, fazer o que você gosta para fazer bem feito e ser feliz, vamos dizer assim, né? Então, quando você busca realmente diversificar o seu negócio, a empresa tem a ganhar também. Porque você está sempre atualizado, você está sempre atualizando, lógico, você tem níveis e níveis. Então, por exemplo, se você está na hotelaria e de repente você começa a fazer um curso de, sei lá, ortodontia, é uma coisa que está meio fora da realidade. Então, você não vê muita coisa agregada nisso. Mas quando você está trabalhando a parte de hospitalidade, de tecnologia principalmente, porque tudo está vinculado à tecnologia. Qualquer negócio que você vai fazer hoje, por isso que a gente fala muito de startup, né? A startup nada mais é do que trazer aquela velocidade, principalmente na velocidade de mudar se for necessário. Porque muitas vezes, por exemplo, a ideia inicial da Tadá, só para você ter uma referência, a ideia da Tadá inicialmente era a gente trabalhar apenas com pessoas que estavam empregadas, porque a gente queria ser um bico oficial. Essa era a ideia. Só que aí o que acontece? Veio a pandemia, as pessoas ficaram disponíveis no mercado, uma mão de obra qualificada, e assim, por que eu vou ficar com a minha regra ali, no meu procedimento, quadradinho, tudo, se eu estou vendo que o mercado tá me ofertando outra coisa? Então, você tem, assim, aquela virada automática para você falar, não, temos que mudar o rumo disso para poder captar essa demanda que está vindo, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí. Não, eu achei muito legal isso. Eu vejo que tem... E não tem nada mal disso, né, Paty? Poxa, eu tô fazendo meu corpo diretivo, meus gestores, ter essa criatividade, trazer novidades até para o grupo, né? Trazer criatividade para o seu próprio benefício, assim, para o benefício da empresa. Eu vejo que tem muito empresário, sabe, tendo esse estalo esse é o pensamento seletista, né, do CLT. O pensamento CLT, ele é muito assim, né? Você trabalhar no horário fixo, independente das entregas, você tem lá cumprir regras, né? É um caminho bastante longo ainda a percorrer, né? Porque a gente sabe que você tem vários obstáculos aí, justamente por ser CLT, né? Então, você tem que cumprir aquele horário, bater cartão e tudo mais. A nossa vantagem é que a gente tem essa frente de gestão, né? Os gestores podem estar mais flexíveis nesse sentido. Obviamente, você tem que ter um limite, né? Porque dependendo do contrato que você tem com a empresa, você precisa negociar isso, né? Não é você sair fazendo, mas aí aquele negócio de valores e princípios que você tem que ter, os seus e o da empresa tem que ser parecidos, né? Porque senão você não consegue ficar nesse momento, né? Você não consegue ficar na empresa se você não tiver os mesmos valores e princípios, né? Por isso que eu falo que quando as pessoas têm aquele negócio do estar trabalhando por precisar e não por ter aquilo que a gente falou dos princípios, de estar com os ideais e o porquê da empresa existir, não dura, né, Paty? Não dura os 15 anos que você durou, por exemplo, né? O precisar pelo dinheiro hoje não dura. E a gente sabe que ainda tem, né? Não a pessoa esquece um pouquinho de propósito, né? Do motivo dela existir,
por que ela acorda de manhã cedo, né? A diferença que ela vai fazer no bairro. O que te motiva, né? O que te motiva? O que te motiva a levantar e falar assim, não, hoje meu dia vai ser ótimo. Você tem aquela questão assim, eu vou influenciar pessoas positivamente, eu vou realmente... tomara que eu tenha uma palavra para alguma pessoa que esteja precisando daquele incentivo para falar, vai para cima, você vai conseguir, não desiste não, sabe? Aquela coisa, eu acho que é aquela questão do ser feliz, né? Que se a pessoa não estiver feliz, ela não vai fazer uma boa entrega. Essa é a regra, né? Assim, pelo menos na minha visão. São muitos assuntos aí, né? Acho que a Paty trouxe vários pontos interessantes. Acho que tem a parada da cobrança por entrega, né? Por eficiência, né? Acho que a gente mensura muito tempo e esquece de mensurar a eficiência, né? A gente entende que trabalhar é trabalhar 8, 12 horas por dia. Às vezes o cara trabalha 12 horas por dia e entrega pouco, né? Às vezes o cara trabalha 4 horas e entrega muito. Então a gente mensura muito, talvez errado ainda, talvez por essa questão mesmo dessa nossa consciência da CLT mesmo, né? De questão de carga horária e tudo mais. Então a gente não mede eficiência, a gente mede tempo, né? Então a gente precisa entender essa diferenciação. Por outro lado, eu tenho muita vontade eu gosto muito de conversar com gente assim que abriu, sabe, assim, que se abriu para outras coisas. É o que você falou. Acho que embora o Rafa também tenha estado acima do medo, né, das empresas, de como que a empresa entende esse profissional, esse gestor, esse executivo que lida agora com outros negócios, né? Eu acho que é isso, né? No fim você conhece um monte de gente, conversa com um monte de gente, tá muito mais bem informado do que ocorre no mundo e pode ajudar a sua empresa a resolver outros problemas com outros inputs, né? Paty, você falou que antes da pandemia já estava mexendo com esse tema da startup, com essa oportunidade. Aonde que foi esse start, assim, para monetizar essa habilidade, para criar essa startup? Quando é que isso aconteceu efetivamente? Eu acho que é assim, olhando mesmo para a classe, para a equipe, né? Olhando as necessidades e assim, tentando entender onde que a gente podia ajudar, né? Como eu poderia ajudar de tal forma as pessoas que eu pudesse colocar a minha experiência, ou compartilhar minha experiência para trazer isso como um negócio, não simplesmente como uma doação ou algo nesse sentido, para realmente trazer uma forma monetária, vamos dizer assim, né? Sim. E aí a gente, olhando a classe social, né, que é a classe das camareiras, a gente pensou, puxa, fazendo uma conta, qual o salário da camareira? Se ela fizesse uns, 3 bicos por semana, ela já conseguiria talvez mudar até de classe social, de D para C. Então, para a gente, isso daí foi muito desafiador e é uma coisa que a gente sempre trouxe, assim, porque eu fiz uma entrevista com 60 camareiras e aí eu fiz a entrevista e falava assim, mas para você ganhar um dinheirinho extra, o que você faz? Aí umas falavam, eu vendo natura, eu faço bolo para fora, não sei o quê. E aí elas falavam, se eu tivesse, por exemplo, uma casa para eu ir e fazer uma limpeza, já sabendo que tem um cliente por 2 horas ou 4 horas, que seja assim no dia da minha folga ou depois do meu trabalho, eu iria com certeza. E aí a gente começou a pegar os ganchos, né? Mas e se fosse... Aí a gente fez essa entrevista. Eu acho legal, só te cortando para não perder, achei legal, tipo assim, a pessoa acabou de sair das 3, a camareira trabalhou às 8 horas dela, ela sai 3 horas da tarde e ela liga o Tadá dela, o Uber dela, indo para casa. É isso. E aparece um cliente chamando, dá uma limpezinha aqui em casa? É isso, tipo bacana, isso. Velho. Demais, hein? Demais. Exatamente isso. Esse processo de empreender, ele gera uma série de preocupações ali, né? Imagina, todos os stakeholders ali envolvidos, né? São muitos, né? Como é que foi esse processo, assim, desde a criação? Quais foram as suas maiores dificuldades, sua e do seu sócio, nesse processo de empreender, efetivamente, de lançar o produto?
Olha, de lançamento do produto, eu posso dizer que foi o seguinte, nós tivemos, inicialmente, a gente falava assim, nossa, eu preciso ter um aplicativo, eu preciso ter um sistema, eu preciso ter um investidor que venha junto comigo, que coloque dinheiro e tá. Aí o que acontece? Dividi a etapa. O CEO foi lá procurar o investidor. E eu falei assim, bom, eu sou de operação, eu vou pôr esse negócio de pé, depois se der, ok, se não der, ok. Mas eu vou tentando colocar o negócio de pé. Aí o que acabou acontecendo? Eu sei que o meu CEO falou assim com mais de 30 investidores. E tudo era muito assim, então precisamos ver se tem recorrência e blá, blá, blá. E aí tinham muitos assuntos, muitos papos, materiais que a gente apresentou, não estava adequado, porque o número estava pouco, estava muito, estava feio, estava bonito. Eu só sei que foram muitas apresentações que foram feitas, e enquanto isso, eu correndo para pôr o ovo em pé. Quem já fez implantação de hotel sabe bem que é assim, o que a gente lida mais são com imprevistos, né? Uhum. Então o que a gente fez? Eu vendi o almoço para comer a janta. Em resumo, seria bem isso. Então, vamos fazer um contrato com a contabilidade. Nossa, eu vou precisar de R$500. Eu preciso, então, fazer 10 limpezas e não. Aí vamos colocando meta. Agora eu preciso de um contrato de mídias sociais. Isso daqui, então, preciso de mais X limpezas. E aí a gente foi construindo uma história. Bom, em resumo, hoje eu não tenho investidor, a gente já se sustenta sozinho, né? Nós temos 5 pessoas na equipe. A gente já tem muitos B2Bs, né? Que eu tenho prédios, e agora a gente está tentando captar mais B2C. Eu tenho as minhas parceiras. As parceiras são o que eu chamo, as camareiras a gente chama de parceiras, né? Uhum. As parceiras que vão nas residências, elas levam um kit de 5 sentidos, então a gente tem o aroma Tadá, a gente tem um biscoitinho da sorte, que vem uma mensagem com a Tadá, ela uniformizada, que é justamente para deixar a nossa marca registrada na residência que a gente faz a limpeza. Então, a gente criou esse método, né, de buscando cada vez mais para poder construir os outros itens. Então, para buscar outros orçamentos, né, outras receitas. E é muito isso, a gente tá no meio do, assim, entender que isso funcionou, isso não funcionou, e analisando a todo momento, se tiver que mudar 15 vezes, a gente vai mudar 15 vezes, para justamente ir sustentando o nosso negócio, né? E os desafios, a gente tem a questão de realmente a camareira fazer parte da nossa equipe, a gente tem que sair captando, a pessoa tem que ter interesse, né? E a gente também tem a questão da confiança dos clientes e tudo mais. Então, acho que o desafio financeiro sempre vai ser um grande desafio, mas esse outro comportamental, inclusive das pessoas aceitarem esse tipo de serviço também. Então, acho que são desafios que a gente tem aí, que eu acho que ainda vai perdurar aí mais um tempinho. Mas eu acho muito legal isso, Paty, muito bacana a sua forma de explanar isso, mas eu acho que eu vou um pouquinho mais além, assim, as pessoas eu vejo que os fornecedores hoje de utensílios, de cama, enxoval, falam muito isso, né? O hotel dos seus sonhos você pode ter na sua casa, e por que não o serviço dos hotéis do seu sonho na sua casa, isso, né? Eu acho que... Exatamente. Demais, até o cheirinho, né, velho? Olha isso. Cheirinho. Demais, não, achei muito bacana esses mimos. O envelopamento de cão vai muito além, né? Então, Paty, quem quiser, antes de você falar sua frase inspiradora ou sua dica inspiradora para quem está escutando a gente, vem aí, como diz o LG, a hora do jabá. Fala onde que as pessoas... Hora do jabá! Onde que as pessoas podem encontrar a Tadá, saber mais da Tadá. E aqui a gente teve um papo rápido, muito, muito bacana desse overview, mas quem quiser saber mais e contratar a Tadá e saber mais um pouco da Paty Marton, onde que encontra? Bom, nós temos o nosso site www.tadá.com.br. Lá você pode ter acesso a todas as redes sociais e o WhatsApp também. A gente tem aí uma demanda, né, que a gente está buscando tanto de cliente quanto de parceiro, então venha ser um parceiro Tadá, venha ser um cliente da Tadá,
ter essa experiência, né, de um hotel na sua casa ou onde você quiser, porque a gente também atende escritórios, Airbnb, co-living, co-work, na verdade, hoteleiros onde você quiser. Na verdade, é essa. Essa é uma questão que a gente está evoluindo, obviamente, mas, assim, num futuro próximo, eu já vou trabalhar com outras frentes, não só de camareira, mas também garçom, cozinha, e por que não ter um hotel nas nuvens, né? E aí você pode realmente ter serviços hoteleiros onde você quiser. Espetacular. Nossa, rapaz, e é tão legal isso, Paty, que você não fala, não é nem só do serviço, né? É a pessoa que está precisando do emprego mesmo. Vem ser parceira nossa, vem ser, né, fazer parte da... prestar serviço da Tadá, assim. Que legal isso, Paty. Exatamente. Muito bom, muito bom. E aí uma dica, né, que você falou, uma dica para as pessoas que estão a frase empreender. Inspiradora, Paty. A frase inspiradora. A frase inspiradora. Olha, a frase inspiradora é mais assim, seja surdo a pensamentos negativos, às pessoas que falam que você não vai conseguir, que isso é difícil, que é complicado. Seja surdo para essas palavras e para essas frases, porque se você só depende de você. Essa pessoa que não consegue, que fala que você não consegue, é justamente aquela que também não consegue. Então, assim, se ela sempre se baliza por ela, não por você, e você que sabe o seu potencial. Então é você que tem que ir atrás, você que tem que correr, a opinião dela é só a opinião dela, ponto. Viu? Anotou? Vocês anotaram aí? Mas anotou, né? Tem gente, como diz a LG, tem gente que paga, viu, para ouvir isso. Tem gente que paga para ver essa... Tem gente pagando para ouvir essas coisas, velho. Nós estamos dando de graça aqui. É só ligar o Spotify, o Deezer. Pode ver, enquanto quem não está assistindo, quem não está enxergando isso, vai ouvindo, o LG fica anotando os post-its dele e criando depois frases e pensamentos disso, Paty. E a gente dá os créditos, como diz Paty Marton. A única coisa é que agora é Paty Garcia, viu? Paty Garcia? Olha aí. Desculpe, hein? Vamos corrigir, hein? E o Rafael dizendo Paty Marton desde o começo. É Garcia, gente. Olha lá, ó. Tem Instagram, Paty? Garcia. Oi? Não, mas você tem Instagram? Eu tenho. É Paty Garcia. Paty Garcia. E o seu LinkedIn? É Paty Garcia. Mas tem Marton lá. Eu vou dar um print aqui pra você. Ele tem entre parênteses. Pode olhar lá. Tá vendo? Paty Garcia. Paty Garcia. Paty Garcia, senhoras e senhores. Nesse episódio incrível, assim, foi muito legal, bacana e inspirador. Mais um episódio inspirador aqui. E de alguém que foi lá e fez. A gente estava falando aqui no intervalo. Que legal é de ver gente que vai lá e faz. Essa coisa de ser surdo, não ouvir e tal. Eu acho que é um pouco disso, né? Desafios terão, desafios virão, sem dúvida nenhuma, acho que em qualquer tipo de negócio, de empreendimento e tudo. Mas é ir lá e acreditar e fazer, né? A resiliência, né? Sim, a resiliência também, bem importante. De seguir, né? De ir seguindo. Eu acho que é isso. A Paty trouxe exemplos vivos aqui do como monetizar as suas habilidades, o seu desenvolvimento, aquilo que você conhece, seu conhecimento, criando uma startup, desenvolvendo uma startup com o sócio. E, cara, que tem tudo a ver com a hospitalidade, com a hotelaria, mas eu acho que o mais legal também é de dar oportunidade para as pessoas também ganharem mais. O ponto que eu anotei aqui foi isso. Você falou, como é que esse meu negócio pode ajudar as pessoas a mudarem de classe social? Cara, isso é demais, assim, que eu acho que tá aí o propósito do negócio, né? É algo que transcende o seu, né? Não é só oferecer serviços hoteleiros na sua casa, mas, cara, é te dar a oportunidade para as pessoas ganharem mais, gente que tem conhecimento, gente que está capacitada para fazer, não é uma pessoa qualquer que vai lá fazer a limpeza da sua casa, que está em hotel. Cara, tem melhor do que uma camareira para fazer a limpeza da sua casa? Não tem. Conhece de produto, conhece de equipamento, sabe arrumar uma cama como ninguém. É espetacular, é sensacional. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por nos ouvir. Segue a gente lá no Instagram, nós estamos no @Inspirando Hospitalidade, também estamos no LinkedIn, Inspirando Hospitalidade, ele é o quadrado Full Guest Management. Falei certo, Rafa? Meu inglês lindo, seu inglês está cada vez melhor.
É isso aí. Rafa, muito obrigado, Paty. Valeu, Paty. Foi um prazer. Obrigada, meninos. Beijo. Até. Brigadão. Beijo. Viu? Valeu, Uma honra obrigado, falar com viu? vocês. Conta com a gente obrigada. sempre. Conta com a gente. Valeu. Valeu, Tchau, Paty. obrigada. Tchau. Beijo. Fui.